Tiago capítulo 5. Vamos abrir a palavra em Tiago capítulo 5. E nós vamos ler até o versículo 11. E assim nós vamos deixar para concluir amanhã Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Tiago, irmão do Senhor Jesus, líder da igreja em Jerusalém, que lá em Atos nós percebemos claramente, escrevendo esta carta às igrejas da dispersão, ou os convertidos a Jesus que não puderam ficar ali em Jerusalém, aqueles que se espalharam. Tiago, mostrando como a fé deve ser prática, ele concluindo a sua carta nesse último capítulo, ele começa a nos exortar e alertar acerca dos últimos dias. É impressionante como todo o Novo Testamento nos alerta sobre os últimos dias. Em todas as epístolas, em todas as cartas pastorais, as cartas apostólicas, em Apocalipse, nos evangelhos, o tempo inteiro a mensagem do evangelho nos chama a reconciliar com o Pai através do Senhor Jesus e a viver uma vida no reino de Deus na terra, esperando a volta de Jesus, olhando para a volta de Jesus como iminente, como breve. Desde os tempos bíblicos, a mensagem é: Jesus está voltando, se prepare, porque Jesus está voltando, seja literalmente no dia da sua vinda, ou seja, quando nós formos chamados para estar com Ele, para prestar contas. O Senhor Jesus estará voltando para nós. E aí no capítulo 5, Tiago traz um assunto de novo, como destaque, porque em sua carta várias vezes ele vai falar sobre isso, sobre o perigo das riquezas. Quantas vezes o Senhor Jesus falou sobre isso? Como a Bíblia fala disso? Será que esse assunto não é extremamente importante para todos nós? O perigo do amor às coisas materiais. Porque quando a Bíblia fala do perigo das riquezas, não é apenas para os que aparentemente são mais ricos, possuem mais bens, mas todos nós, como nós lidamos com
o administrar dos recursos naturais, do dinheiro, dos bens. O Senhor Jesus várias vezes alerta sobre isso, e toda a Bíblia. E aí, na carta de Tiago, ele está exortando os ricos pela exploração do trabalho e pelos lucros excessivos. Será que Tiago estava vivendo nos dias de hoje? Esta mensagem sempre foi clara para todos os tempos, mas parece que hoje, no mundo capitalista, isso é escancarado, evidente, mas nós nos acostumamos de assistir na televisão e de ver perto da gente as pessoas que exploram o trabalho dos mais pobres, as pessoas que lucram excessivamente, que ganham absurdamente e se vangloriam disso, e alguns entre nós, na casa de Deus, ainda de alguma maneira se sentem incomodados, ou têm inveja, ou cobiçam, gostariam de estar no lugar deles, mas não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: como você está lidando com os seus recursos, que Deus tem permitido chegar às tuas mãos? E o texto exorta, no capítulo 5, versículo 1, ricos, chorai, lamentando, porque virá sobre vocês situações bem difíceis. Ele diz: olha, as riquezas estão corruptas, a vossa roupagem comida de traça. Pessoas que se vangloriam com as suas riquezas, com o seu poder, com a sua capacidade de alcançar prestígio na sociedade. Ele diz: ai de vós. Ele não usa essa expressão, mas é mais ou menos isso. Ele diz: as vossas desventuras vos sobrevirão, vocês irão prestar conta disso. As vossas riquezas estão contaminadas, elas estão comidas de traça. Versículo 2, elas estão comidas de traça. Jesus nos ensinou a guardar tesouros no céu e não na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. E aí, no versículo 3, ele fala: a vossa prata, o vosso ouro, que todo mundo tem tanta ambição por essas coisas, diz aí, serão por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. O que ele está dizendo é que a própria riqueza e os bens que a pessoa acumula na terra será testemunho de que houve injustiça e exploração, porque se alguns têm tanto, é porque estão explorando e tirando de outros que não têm. Quantas pessoas hoje desempregadas, quantas pessoas hoje aposentadas que não estão recebendo o valor devido? Por quê? Por causa da exploração, do roubo. O Senhor está dizendo aqui que o Senhor vê todas essas coisas e julgará um por um. A nossa justiça pode e vai falhar, mas no dia da vinda do Senhor trará juízo absoluto sobre os exploradores, sobre os corruptos, sobre os que têm lucros excessivos. Nós gostamos muito hoje dos bens que nós temos acesso, mas quantas pessoas são exploradas? Uma das nações que hoje está competindo com os Estados Unidos numa potência econômica, que é a China, mas quanta exploração lá dos trabalhadores, para que nós tenhamos melhores aparelhos celulares, eletrodomésticos e tantas outras coisas mais, que nós gostamos tanto dessa cultura consumista. Mas o Senhor está alertando o seu povo, dizendo: não tenha cobiça por estas coisas, e não ambicione ser como essas pessoas, e não pense que essas pessoas serão impunes, porque a visão nossa humana às vezes é que as pessoas que estão aparentemente se dando bem ou prosperando no mundo natural, de alguma maneira Deus até está abençoando, e às vezes alguns entram em crise, porque buscam ser justos, buscam ser honestos, e elas muitas vezes, além de não ter o lucro razoável, às vezes tem até perdas. E aí temos que ler o Salmo 73, porque o salmista Asaf,
entrou em crise quando viu a prosperidade dos ímpios, mas ele diz lá, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu vi o fim deles. Quando estamos diante do Senhor, de verdade, conhecendo a Deus, nós vemos que todas essas coisas materiais, que as pessoas se vangloriam, serão como nada no dia da vinda do Senhor, e os que exploram, enriquecem, e não compartilham, e não ajudam, as próprias riquezas e lucro, será testemunho contra elas no dia do juízo. Tiago nos mostra a insignificância dos ricos e das riquezas. Não há problema ser rico, Deus permite que alguns o sejam, mas precisamos entender que todo recurso que Deus nos dá, é para que a gente administre para a glória dEle, e a glória de Deus é vista quando socorremos os mais necessitados. Quando cuidamos, óbvio, das nossas necessidades, mas quando não precisamos ter tantas coisas para sermos felizes. Prosperidade de Deus é você ter com o que se sustentar e abençoar outras pessoas, e Deus tem essa promessa para os seus filhos. Mas hoje, até mesmo no meio da igreja chamada cristã, a riqueza parece estar sendo tão virtuosa como alguns buscam isso, e alguns buscam a Deus com interesse materialista, com a cobiça de alcançar algo material da parte de Deus. Tudo isso é engano. Mas aí o nosso irmão Tiago nos diz, o Senhor Jesus está voltando. Versículo 7, sede pacientes até a vinda do Senhor. E aí, para nós concluirmos a nossa palavra dessa manhã, como nós devemos então esperar a vinda do Senhor? Como nós devemos viver nesses dias que antecedem a vinda do Senhor? Porque Tiago está dizendo, não confie nas riquezas e não se frustre por ver ricos aparentemente impunes. Não se assuste com isso. Isso é esperado para este mundo, mas como nós devemos esperar a vinda do Senhor? 4 coisas apenas, amanhã falamos mais um pouco. Primeiro, com paciência. Ele diz aí, versículo 7, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Enquanto o Senhor não vem, tenha paciência. E ele dá o exemplo aí, como o agricultor, que planta, lavra a terra, mas ele aguarda com paciência o fruto. As pessoas que plantam, imagina se elas tivessem pressa, eu quero colher amanhã, eu quero colher daqui a um mês, dependendo do que ele planta, às vezes demora muito tempo. Paciência, Jesus está voltando, estamos diante da injustiça, paciência. Segundo lugar, fortaleça o seu coração. Ele diz aí, fortalecendo o seu coração, versículo 8, fortalecei. Coração fala dos nossos sentimentos, vontades, da nossa alma. Fortaleça o seu coração. Como eu fortaleço o meu coração? Me enchendo da palavra, me enchendo do Espírito Santo. Terceiro lugar, eu preciso aguardar a vinda do Senhor, olhando para os exemplos dos profetas. Ele diz, tende por modelo os profetas, versículo 10, tende por modelo do sofrimento e na paciência, os que falaram em nome do Senhor. Olhe para a paciência de Jó. Nós não podemos ter como exemplo da nossa vida os famosos que estão milionários, que enriquecem em prol do prejuízo de outros, e nem os grandes políticos que são admirados e bajulados por causa daquilo que eles dão a outros. Nosso modelo de paciência são os profetas de Deus, que estão lá em Hebreus 11, que sofreram, que foram injustiçados. Muitos morreram, aparentemente foram derrotados, mas o Senhor diz, olhe para eles, porque o fim deles sempre será glorioso, sempre valerá a pena ser fiel a Deus. E em quarto e último lugar, nós devemos esperar a vinda do Senhor, vencendo a murmuração e a frustração, vencendo a tendência natural de murmurar e se frustrar. Ele diz isso aí, no versículo número 9, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, porque o juiz está às portas. Diante de toda injustiça, diante de toda impunidade, e na nossa nação
parece que a gente vê isso com muita clareza, nós devemos guardar o coração, para não nos tornar amargos, críticos e às vezes até frustrados. Por que, Senhor? Que ainda está assim? Não. Vença isso. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifique a Deus, porque você tem a maior riqueza, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque você tem bens não perecíveis. Você tem os bens duráveis, que estão guardados na eternidade. A verdadeira vida não é esta que a gente está vivendo na terra. Nós estamos vivendo na terra até a vinda do Senhor, onde estaremos com Ele eternamente, desfrutando da sua glória e da sua majestade. Se a nossa esperança em Cristo for apenas na terra, a palavra de Deus diz: seremos os mais infelizes, os mais miseráveis entre os homens. A nossa esperança em Cristo Jesus está na vida eterna com Ele para sempre. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.